bomba, bomba que eu vou trazer nos mínimos detalhes. Lula acabou de confessar, acabou de admitir que cometeu, sim, crime eleitoral e as consequências podem ser gravíssimas e entrou num desespero sem precedentes. Eu vou trazer o vídeo do momento em que ele fez essa confissão aqui no boletim para todos vocês, gente, tá? Outra bomba. Folha de São Paulo, gente, tá? Acabou de explodir mais uma bomba contra o Lulinha, que deixou o Lulão desesperado, gente. A coisa é tão grave que saiu até na Folha de São Paulo para desespero do Lula e toda essa cambada da esquerda. E vocês estão sabendo, gente, tá? Que membros integrantes do governo Trump, membros integrantes do governo Donald Trump estão irritados e furiosos com Lula da Silva. Sim, gente, tá? Jornalista acabou de revelar que membros integrantes do governo Donald Trump estão irritadíssimos, furiosos com Lula da Silva e parece que tá vindo chumbo grosso pra cima do Lula aí nas próximas horas e nos próximos dias, gente, tá? É outra bomba que eu vou trazer também nos mínimos detalhes. E por fim, desembargador acabou de explodir uma bomba contra um ministro do STF, gente, tá? É bomba atômica. Desembargador acabou de explodir uma bomba contra um ministro do STF. Qual é esse ministro e que bomba que é essa? Se você quer saber de tudo isso, eu vou trazer a partir de agora. Fica com a gente até no final do vídeo. Fica comigo que eu vou te contar, tá, gente, tá? Não esqueçam rapidamente de se inscrever aí embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Porque, ó, se você estiver de pé, senta, pega o cafezinho, fica bem confortável. O governo Donald Trump está irritado com Lula da Silva. É o que o jornalista Alan dos Santos acabou de revelar. Ele que está lá nos Estados Unidos acompanhando tudo bem de pertinho. Alan dos Santos, jornalista Alan dos Santos, diz que integrantes do governo Trump estão irritados com a postura de Lula. Mas tem uma questão na fala aqui do jornalista Alan dos Santos que me chamou muita atenção. Assista o vídeo que a gente vai falar sobre isso. Vejam só. Que a equipe do Trump está... Isso aqui são termos da Reuters, tá? Integrantes do governo Trump estão irritados com Lula. Irritados, tá? Reuters. Medidas de retaliação podem ser adotadas já no fim desta semana. Por causa não só da questão da visita, mas agora também porque eles estão retardando a autorização diplomática de permitir que os Estados Unidos tenham um embaixador no Brasil. Loucura, né? Então o governo brasileiro está pretendendo deixar os Estados Unidos sem embaixador durante uma eleição no Brasil. Só para que vocês possam ter uma ideia, né? Isso não é decisão diplomática, né? Isso é decisão eleitoral e é retaliação. O Brasil está entrando em rota de colisão mesmo. Qual é a medida que o Washington pode adotar? O que Lula quer impedir? Por que ele quer impedir o Daniel Pérez de acompanhar o processo eleitoral? Isso aí realmente, além dele ter negado isso é uma decisão para além daquela que ele negou o visto a representante do governo Trump para poder acompanhar as eleições. Então, Reuters informa que a equipe do Rubio está querendo já retaliar o Lula até o final da semana, ou seja, até amanhã ou, no máximo, até sábado, porque realmente isso aconteceu. Então, eu estava aqui para trazer a pauta do Eduardo Bolsonaro em São Paulo, o pronunciamento dele, a nota pública, mas eu só queria colocar essa nota rápida aqui. Então, antes da gente passar para essa questão de São Paulo, eu sei que a gente trata de pautas internacionais mais ao fim do programa, mas isso aqui é algo que eu considero urgente. O Lula está indo all-in, está indo com tudo para cima dos Estados Unidos da América. Óbvio, né? Pau mandado do Xi Jinping. O que é que China e Brasil estão aprontando em matéria internacional, eu ainda não sei. Eu só sei que não vai ficar bom nem para a China e nem para o Brasil. Passa a bola aí para o Ítalo. Realmente, Ítalo... Gente, bomba, bomba, bomba. Então, o Marco Rubio está furioso
está providenciando retaliação contra Lula da Silva. Está irritadíssimo com Lula da Silva, com a postura do Lula, né, que acabou de negar visto aí para 2 integrantes do governo americano aqui no Brasil. Lula se borrou de medo e impediu a entrada dos 2 representantes aqui no Brasil por questões eleitorais. Lula tirando o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. São atitudes que estão deixando o governo, membros do governo Trump, furiosos. E segundo o jornalista Alan dos Santos, retaliação, ou seja, a vingança, está prestes a ser divulgada pelo governo americano. Pode acontecer, inclusive, nesta semana. Retaliação do governo americano contra o governo Lula pode acontecer a qualquer momento, segundo aqui as últimas apurações do jornalista Alan dos Santos, gente, tá? Qual será essa vingança contra o Lula que vai acontecer? Meu Deus, gente, será que é mais tarifa contra o povo brasileiro? O povo não aguenta mais. Tudo isso por causa da incompetência de Lula da Silva. O povo brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto. O povo brasileiro não aguenta mais tanta tarifa dos Estados Unidos e o Lula se lixando para essas tarifas. Pelo contrário, lutando para que elas sejam aumentadas. Se fosse qualquer outro líder, se fosse o Bolsonaro na presidência, primeiro que não teria nem essas tarifas de 25%, de 12,5%, não teria. O Bolsonaro jamais iria deixar chegar nesse ponto, iria sentar, iria conversar. Lula não. Lula quer afundar o Brasil. Tudo isso para vir com um discurso mequetrefe de soberania. Para ele, é melhor utilizar isso eleitoralmente do que impedir que tudo isso aconteça. O Lula, ele acha que usando essa questão da soberania vai ganhar voto. Por isso que ele deixou o Brasil se ferrar e se lascar com relação às tarifas e às taxas. O Lula está se lixando o povo brasileiro. Inclusive, gente, eu vou trazer para vocês aqui Lula confessando que cometeu crime eleitoral. Agora a equipe de campanha do Lula dá um infarto de vez. Tá aqui, gente, tá? Agora, em evento de hoje, gente, tá? De hoje. Esse evento aqui aconteceu hoje. E o Lula acabou de confessar, admitir que cometeu crime eleitoral ao pedir votos na Bahia. Ele confessou crime eleitoral. Vocês têm noção? Alô, alô, Cássio Nunes Marques. Alô, alô, André Mendonça. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vem assistir aqui, ó. Cássio Nunes Marques, André Mendonça, vem assistir. O Lula acabou de confessar que cometeu crime eleitoral. Vejam só. Eu não me esqueço nunca da ousadia. Por isso eu quero dizer a todo mundo: não fique preocupado com pesquisa. Nem se tiver bom e nem se não tiver bom. A guerra não começou. O campeonato não começou. Ele vai começar agora. Você veja, eu estou aqui hoje, Haddad. Eu estou aqui hoje, eu não posso falar que sou candidato. Eu não posso falar que você é candidato. Eu tenho que falar que não sou eu. Então eu falei na Bahia, eu vou ser multado. Eu falei na Bahia, pedi voto para você. Mas eu não deveria ter pedido, porque só pode pedir depois do dia 15. Então, meu caro, é o seguinte: eu estou convencido. Resumindo, gente, esse aqui é o momento em que o Lula confessou, ele admitiu. Evento para o Brasil inteiro. Ele admitiu, ele confessou que cometeu crime eleitoral grave. Fabiana, mas que fala foi essa do Lula que eu não vi? Em que momento que foi que ele, pediu voto? Que ele... Eu vou trazer para vocês aqui, para a lisura da informação, é esse aqui, gente, tá? Esse aqui é o momento em que o Lula cometeu crime eleitoral. Assista que logo em seguida eu vou trazer a matéria, vejam só. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu preciso de 2 votos, nesse galego e nesse companheiro aqui. O Senado, o Alto sabe, está muito ruim. O Senado está num baixo nível muito grande. E é preciso que a gente tenha gente que tenha maturidade política, que tenha competência política,
Porque esse cara foi um governador extraordinário, esse foi um governador extraordinário, esse foi meu ministro do Trabalho, foi meu ministro da Previdência, é líder do governo no Senado. Jacques Wagner, gente, Lula da Silva, gente, cara de pau, gente, mas cara de pau, pedindo voto para um dos políticos mais atolados em escândalo de corrupção. É o Jacques Wagner, gente, tá? Um dos políticos mais atolados em escândalo de corrupção da atualidade chama-se Jacques Wagner. E o Lula, maior cara de pau. Vai lá pedir voto. Não, pelo amor de Deus, gente. Tá aí, gente, o momento em que ele pediu voto pro Jacques Wagner, pros amiguinhos ali, e cometeu crime eleitoral. Tá aqui a matéria. Lula admite que errou ao pedir votos na Bahia. Vou ser multado. Ou seja, ele reconhece que vai ser punido pela Justiça Eleitoral. Eu vou ser multado porque ele, né, percebeu que cometeu crime eleitoral. Inclusive, confessou que cometeu o crime eleitoral, gente, tá? E aí, gente, qual o valor que vocês acham que vai ser o valor da multa? Cássio Nunes Marques, André Mendonça, vai dar uma multa de que valor para o Lula da Silva? Ou vocês acham que a punição deveria ser mais severa para quem comete crime eleitoral? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, porque agora a Folha de São Paulo traz péssimas notícias para o Lulinha e para o Lulão. Folha de São Paulo me imitando, eu sempre falo Lulão, né, gente? Tá aqui, ó, colunista da Folha de São Paulo, o Hélio Gaspari. Lulinha e suas conexões serão um espinho no pé de Lula da Silva. Ou seja, para o colunista da Folha de São Paulo, Lulinha será o maior problema para o Lulão a partir de agora, inclusive com o André Mendonça, que acabou de pegar essa nova investigação contra o Lulinha. Tá aí, ó. Lulinha e suas conexões com o careca do INSS serão um espinho no pé de Lula nos próximos meses. Por temperamento, Lulinha tem horror aos holofotes, mas no clima emocional da campanha, levá-lo a depor será o sonho dos adversários, com certeza absoluta. Imaginem André Mendonça convocando Lulinha para depor na Polícia Federal. Vai atingir em cheio a campanha do Lula. Acabou pro Lula. Vocês concordam, gente, tá? Que Lulinha, sendo intimado, convocado para depor na Polícia Federal, vai ser um tiro no peito de Lula da Silva? Literalmente, é claro. Coloca aqui embaixo a opinião sincera aí de todos vocês. E agora, gente, desembargador partiu para cima do ministro Gilmar Mendes, deu uma canelada, uma cacetada no ministro Gilmar Mendes. Desembargador deu uma cacetada no ministro Gilmar Mendes, inimigo número 1 da Justiça do Trabalho, ó. O presidente da primeira turma do trabalho o presidente da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, desembargador Daniel de Paula Guimarães, classificou o ministro do Supremo Tribunal Federal e decano Gilmar Mendes como o inimigo número 1 da Justiça do Trabalho. A fala ocorreu na sessão do dia 16 de julho, durante uma discussão sobre jornada de trabalho que colocou um precedente relatado por Gilmar em rota de colisão com uma regra de consolidação das leis do trabalho. Ele disse o seguinte, abre aspas, hoje, mesmo eu, né, comenta com o ministro o ministro Gilmar Mendes, é inimigo número 1 da Justiça do Trabalho. Não me cabe aqui colocar as razões, embora eu as conheça. Partiu para cima do Gilmar Mendes. E agora, gente, para finalizar, olha só que interessante, né? Enquanto Bolsonaro preso, né, por ordem do ministro André Mendonça, por decisão do ministro André Mendonça, do STF, olha só que interessante. Justiça revoga a prisão preventiva de Oruan. É um eleitor do Lula, tá? Petista. Revogou.
A Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva do funkeiro Mauro David dos Santos, conhecido como Oruan, ao desclassificar a acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. A decisão é da juíza Tula Correia de Mello, que também determinou o envio do processo para uma das varas criminais comuns da capital. Essa é a justiça brasileira, gente. Isso aqui é a República das Bananas, como diz o Eduardo Bolsonaro. É surreal, né? Bolsonaro é um criminoso da mais alta periculosidade que tem que estar preso. Isso aqui não. Isso é um anjinho, tem que estar solto. O deputado federal Carlos Jordi, que acabou de confirmar a pior notícia para Lula, Lulinha e Alexandre de Moraes. Deputado federal Carlos Jordi acabou de explodir, acabou de confirmar a pior notícia para o Lulinha, para o Lula e também para o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Vocês acham que estava ruim? A coisa é muito pior para esses três do que vocês imaginam. Vocês não têm noção da bomba que está se aproximando aí para cima dos três. Vocês vão descobrir agora, vejam só. Que semana espetacular! Num período em que nós estamos vendo tantas perseguições, tantas arbitrariedades sendo cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes contra Flávio Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro, interferências nas eleições, nós somos surpreendidos com ótimas notícias envolvendo Lula e Lulinha. Bom, ótima para nós, mas péssima para ambos. Vocês viram o quanto que a Polícia Federal do Lula tem tentado blindar Lulinha no escândalo do INSS. A alegação da Polícia Federal é que eles não tinham recursos nem pessoas suficientes para dar um desfecho a essa parte das investigações. Mas ontem nós vimos que mais duas frentes de investigações foram abertas contra Lulinha. Uma é um desdobramento da fraude do INSS, que envolve tráfico de influência por parte de Lulinha com o careca do INSS, com uma empresa de canabidiol. E também tivemos uma outra notícia de um outro inquérito aberto pelo ministro André Mendonça envolvendo o tráfico de influência do Lulinha com a Dataprev. Mas teve um fato nisso tudo que passou despercebido, que inclusive gerou muita repercussão essa semana, que foi aquele cafezinho que Lula convidou o ministro Alexandre de Moraes. Mas tem algo por trás que é mais grave ainda. Na última quarta-feira, essa cena me chamou a atenção ao final de um evento no Palácio do Planalto. Agora sabemos que esse dia, 29 de julho de 2026, foi bastante agitado nos bastidores do STF para o filho do presidente Lula, o Lulinha. No dia 24 de julho, a Polícia Federal pediu para investigar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A corporação sustentou que a investigação não estava ligada diretamente às fraudes do INSS, sugerindo que um novo relator fosse definido por sorteio. Esse movimento foi visto como uma manobra para tentar tirar a investigação sobre o filho do presidente das mãos de André Mendonça, relator no STF das investigações sobre a farra do INSS que foi revelada aqui pelo Metrópolis. Alexandre de Moraes presidia a corte interinamente em função do recesso judiciário. O ministro, então, consultou a PGR, que não se opôs à realização de um sorteio para definir um novo relator. No dia 29 de julho, o mesmo dia do encontro de Moraes com Lula, um novo sorteio foi realizado. Vale ressaltar, não se sabe o que foi discutido no café entre o presidente da República e o ministro do STF, nem se o pedido de inquérito contra Lulinha foi assunto do encontro. Porém, numa dessas coincidências que a política brasileira proporciona, quem foi sorteado para relatar a nova investigação foi justamente o ministro André Mendonça. No dia seguinte, Mendonça autorizou a abertura do inquérito e o filho do presidente Lula é agora investigado pela PF. Olha, mais coincidência ainda é que Lula chame para tomar um café o ministro Alexandre de Moraes no dia em que haveria o sorteio para esse novo inquérito contra Lulinha. E vocês entenderam aí qual foi a jogada, né? Como o ministro André Mendonça está cobrando da Polícia Federal que haja o desfecho dessas investigações, porque ele está percebendo que há um corpo mole por parte dessa Polícia Federal ligada a Lula com essas investigações. Inclusive, o próprio ministro André Mendonça está apurando se há obstrução de justiça do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, que é totalmente ligado a Lula. E como ele está cobrando essa celeridade e cobrando que sejam enviadas para ele as informações obtidas através das investigações, a Polícia Federal ligada a Lula está descontente, está ficando inconformada. E aí, qual foi a malandragem para tentar tirar a investigação do Lulinha das mãos do ministro André Mendonça? Eles disseram o seguinte: a relação do Lulinha com o careca não é por conta da fraude do INSS, mas sim por conta de um suposto tráfico de influência, dessa relação com ele
na empresa de canabidiol. Então isso seria um outro fato não envolvendo a fraude. Vamos abrir um outro inquérito para tirar o filho do Lula do inquérito envolvendo a fraude do INSS, que está sob relatoria do ministro André Mendonça. E com isso, eles esperavam que houvesse um novo sorteio, ou não. Talvez Lula estivesse chamando o ministro Alexandre de Moraes, que está presidindo agora a Suprema Corte de forma interina, para que não fosse feito um sorteio. Não sei. Mas eles esperavam que um sorteio com 11 ministros, é bem difícil que isso caia novamente com o ministro André Mendonça. Mas houve um alinhamento dos astros e esse novo inquérito que foi aberto malandramente para tentar tirar o Lulinha das mãos do ministro André Mendonça caiu novamente com o ministro André Mendonça. Olha, gente, que péssima notícia para Lula e para Lulinha. Isso realmente é algo que nos enche de esperança, já que estavam tentando aí blindar Lulinha e Lula antes das eleições. E uma péssima notícia também é que esse outro inquérito que foi aberto ontem, que envolve também tráfico de influência do Lulinha com a Dataprev, fez lobby para um empresário ter acesso ao Ministério da Saúde, à Dataprev. Parece que teve um contrato aí, contratos que envolvem 86 milhões de reais após o lobby que ele fez envolvendo a Dataprev. Que menino prodígio, né? Aí vai se justificando, né? Mensalão de 300 mil reais... lobby, né, do Lulinha ao gabinete do pai, levando pessoas, empresas, conexões ao gabinete do pai. Parece que tem assessores envolvidos aí em todo esse escândalo. E a Polícia Federal foi descobrindo as coisas, descobrindo. Só que pensaram assim, mas a gente precisa tirar isso aqui da mão do André Mendonça. A gente sabe qual vai ser o desfecho. Se isso aqui continuar nas mãos do André Mendonça, o André Mendonça vai mandar o Lulinha pra cadeia. Isso vai destruir a campanha do Lula. Não, vamos dar o jeito. Vamos fazer um malabarismo, vamos fazer umas firulas aí pra tentar tirar isso das mãos do André Mendonça. Porque com o André Mendonça a casa vai cair pro Lulinha. O André Mendonça pode mandar o Lulinha pra cadeia e acabou a campanha do Lula. Malabarismo de cá, malabarismo de lá. No mesmo dia do cafezinho do Lula com Alexandre de Moraes, aconteceu a tal distribuição, sorteio, pá, e caiu na mão de quem? O ministro André Mendonça. Eu falo pra vocês, gente, que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha, gente, tá? Caiu pra desespero do Lulinha e do Lulão, caiu justamente nas mãos que eles não queriam, nas mãos do ministro André Mendonça. Muitos juristas ficaram de queixo caído de ter até acontecido essa nova distribuição, esse sorteio. Isso já tinha ido direto para o André Mendonça de olho fechado. É o André Mendonça que está a par de tudo. É o André Mendonça que está aí investigando tudo isso desde o início. Não teria nem que ter acontecido sorteio nem nada. Mas o André Mendonça foi lá como justo, né? Justo como ele é. Não, tudo bem, querem fazer sorteio? Façam, por mim tudo bem. Só que aí, para desespero do Lula, da petezada, da esquerdalhada do Lulinha, e possivelmente até do Moraes, caiu justamente nas mãos do André Mendonça. E aí, gente, o desfecho daqui para frente... Gente, eu imagino que a Polícia Federal está em posse, deve ter descoberto uma coisa muito cabeluda, gente, tá? Eu acho que deve ter em posse documentos, provas de coisa muito cabeluda contra o Lulinha. Por quê, gente, tá? A Folha de São Paulo acabou de publicar aqui uma bomba que eu vou trazer daqui a pouco e é sobre Lulinha. A bomba é contra o Lulinha. Aí vocês vão entender o porquê de tudo isso aqui, de todo esse malabarismo para tentar tirar as investigações do Lulinha, né, das mãos do André Mendonça. O quebra-cabeça começa a fechar. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba da Folha de São Paulo para vocês, porque agora, gente, eu vou trazer um vídeo aqui na tela para vocês. Assistam, isso aqui foi o Gustavo Gaia, o Flávio Bolsonaro que publicou nas redes sociais, mas assistam, porque eu acho que o PT e o Lula, eles vão tentar tirar esse vídeo aqui do ar. Então assistam antes que seja tarde, assista antes que tirem do ar, porque esse vídeo aqui está trazendo uma bomba atômica contra Lula e o Jacques Wagner. Aquele lá que está
sendo investigado pelo ministro André Mendonça. Vocês vão entender. Assistam antes que apaguem. É muito grave o que foi revelado aqui nesse vídeo. Vejam só. A rede de ligações. Mais de 5 horas de conversas gravadas. A Polícia Federal detalhou em relatórios enviados ao Supremo Tribunal Federal a proximidade pessoal e política entre o senador Jacques Wagner, ex-líder do governo, inclusive no Senado, e executivos do Banco Master. Não foram contatos isolados. Foram cerca de 74 ligações, 5 horas e meia de conversas com o sócio do Master. Encontro discreto e protegido. Era acesso, proximidade e articulação dentro do governo Lula. A ligação começa na Bahia e chega à família de Jacques Wagner. Master pagou 11 milhões de reais à empresa de nora de Jacques Wagner. Credicista, de ex-sócio de Vorcaro, foi privatizado quando Jacques Wagner era secretário na Bahia. Enteado de Jacques Wagner é citado em investigação da PF sobre supostos repasses milionários ligados ao Banco Master. Jacques tentou vender terreno de 15 milhões de reais um dia após ser alvo da PF. E esse mesmo terreno valorizou 115 vezes após rodovia projetada no seu governo. No centro de tudo, o homem de Lula no Senado. Jacques é Lula e Lula é Jacques Master. Tá aí, gente, tá? Para desespero do Lula, a equipe de Flávio Bolsonaro fez um vídeo bombástico que atinge em cheio a campanha do Lula. E aí, vocês acham que o Lula tá feliz aqui com esse vídeo? Acho que não, né? Está ligando o escândalo do caso Master a Lula, é o Lula da Silva envolvido em tudo isso. A questão é o seguinte, gente, tá? Que Lula acabou de pedir voto para esse anjinho, alma mais honesta da política brasileira, Jacques Wagner. Lula, agora, em evento recente, acabou de pedir voto para o Jacques Wagner. Para quem está de fora, a gente pensa da seguinte forma: Lula, que já foi condenado e preso por corrupção, pedindo voto para o cara que está atolado em mais um escândalo de corrupção. E aí eles vão se perpetuando e vão governando o país. Aquele monte de dinheiro à disposição, gente, tá? Colocar dinheiro na frente de bandido, de criminoso, é complicado, né? É complicado. O que a gente vê é esse tipo de notícia que está sendo aí investigada pela Polícia Federal. Corrupção. Possível corrupção. Jacques Wagner, ex-sócio, né, do Banco Master. É Lula enviado no meio de toda essa questão e por aí vai. Tá vendo por que eu disse pra vocês assistirem? Eu acho que o PT já deve estar entrando com representação no TSE pra derrubar esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui é uma bomba atômica pra campanha do Lula.